Padaria Remar. Seu bom dia começa aqui. Pães feitos com produtos frescos e selecionados, assados a toda hora. A maior variedade de bolos, tortas e doces, tudo feito com muito carinho. E à noite, você pode tomar um caldo quentinho ou saborear a melhor pizza de Cabo Frio. Padaria Remar, deixando o seu dia mais feliz. Muito bem, começando mais um podcast MCR, Movimento de Conscientização e Renovação de Cabo Frio, fundado há muitos anos, né? E que agora está aqui na forma digital para que você fique informado e você abra um pouco o seu olhar, a sua atenção para a maneira de vida. Claro que o MCR foi fundado pelo empresário Renato Marins, que está aqui, também fundador desse podcast. E esse nos traz muita alegria, porque é o primeiro de 2025, primeiro do ano. E claro que a gente vai fazer um balanço aqui de tudo que aconteceu no ano passado, muitas coisas legais, um saldo bem positivo. Seu Renato Marins, feliz 2025, seu Renato. Exatamente, para nós todos, para todos que nos assistem. Vamos começar de novo a nossa caminhada. Começar a nossa caminhada, tentar conscientizar, passar um pouco do nosso conhecimento, da nossa vivência. Claro. Principalmente sobre os problemas que nos afligem a todos, no país, no estado e principalmente na nossa cidade. Na nossa região, porque na verdade hoje em dia não adianta pensar só a cidade, tem que pensar a região como um todo. Que no verão a gente já sabe disso, né? Claro, você que mora aqui, você que está nos assistindo pelas redes sociais, em qualquer parte, né? Onde você tiver um acesso no celular, a região aqui salta, né? De 500, 600 mil habitantes para mais de 1 milhão circulando aqui na região. E na verdade não tem espaço para todo mundo, né? Então assim, a gente vê aqui além da rede hoteleira, de pousadas, né, muito improviso, né? Isso acaba causando transtorno. Mas a gente vai falar sobre vários assuntos aqui, inclusive fazendo um balanço. 2024 foi bem positivo, seu Renato. O seu Renato, claro, foi a Brasília, foi a São Paulo, foi várias vezes ao Rio de Janeiro, participou de congresso, e trouxe algumas vitórias. Vamos começar pelo PERSE, para quem não sabe, foi um movimento da rede hoteleira, em função de que o governo criou lá um certo benefício, depois queria tirar, e a rede hoteleira e de entretenimento foram os primeiros a parar na pandemia e os últimos a começar. Foi uma vitória o PERSE, Renato? Foi. Não só o PERSE, mas também nós trabalhamos também em prol também da reforma tributária, dando uma diferenciação para os hotéis, para que não caísse naqueles 28%, como queria que fosse geral, para todos os segmentos de serviço, pagando 28% do faturamento bruto. Isso é um absurdo. É uma taxa que você não consegue, ninguém consegue repassar isso. E tivemos bastante êxito, porque nós tivemos muito contato com senadores, com deputados federais, e a imprensa, com a cobertura também muito boa da imprensa. Então, isso foi muito válido. Agora, o senhor, por exemplo, a gente tem fotos aí, a produção vai colocar, o seu Renato em Brasília. Aliás, o seu Renato foi um dos desbravadores de Brasília quando estava começando, a gente também tem material sobre isso. Seu Renato, é preciso, e esse movimento do PERSE reuniu a rede hoteleira, isso mostra que o poder associativo ele é importante na sociedade? Muito importante. Essa é a nossa dificuldade. Das pessoas entenderem isso, as classes, todas as classes, não só classes operárias, como todas as associações de moradores e associações de empresários, associações... Cada um com seu segmento. Cada um com seu segmento, mas é preciso haver uma união, um trabalho em conjunto, porque o problema é de todo mundo. Porque você não pode defender o interesse do hoteleiro, o hoteleiro só defender o seu interesse, porque o nosso interesse é o interesse também do nosso consumidor, do nosso hóspede. E é o interesse também do comércio, também que nos fornece bens e serviços. É o interesse também dos funcionários também, claro, que precisam ter aí um amparo, é preciso ter creche para que
as mulheres que tenham filhos, colocam e aí possam vir trabalhar isso, é uma grande dificuldade. Então, você vê, então as pessoas têm que entender que o benefício tem que ser em comum, geral, e não pode só você querer uma classe sobrepor a outra. O que acontece? Uma classe que é mais privilegiada, porque tem mais poder de opinião, e esmaga a outra classe, que isso é uma burrice muito grande. É o que acontece na nossa sociedade e na nossa cidade. E isso aí é difícil, a gente luta, e para convencer as pessoas que existe aquilo que eu falo sempre, existe duas coisas de entender o sentido da vida. Um é você trabalhar em prol de você, da tua família, e o outro é você trabalhar em prol da sociedade, que é essa parte mais certa e que nos mostra, não sou eu que estou dizendo, é a natureza que nos mostra, é a história que mostra. Claro. Mas isso é difícil porque o ser humano, ele é ganancioso, alguns, e outros são vaidosos, outros são assim individualistas, e a gente tem essa dificuldade em juntar todo mundo. Mas enquanto nós não juntarmos isso, nada acontece. E o caminho sempre é o caminho pior possível. E a gente vê aí programas e mais programas aí de diretores, presidentes de entidades, aquela mesma conversa para boi dormir, e nada acontece porque não se trabalha em conjunto. E quando se trabalha em conjunto, eles não se entender, a necessidade da nossa força, porque os políticos só temem uma coisa, o povo, é a sociedade. Sim. Então, tudo na vida fala, nós vivemos num sistema democrático, não é democrático nada, porque o próprio sistema ele é antidemocrático, porque o sistema político é de coligações, de toma lá da cá, de cargos e mais cargos, de portarias, de muitas secretarias de governo, ou de muitos ministérios. Então isso torna a máquina pública muito cara para que a sociedade possa pagar, e a sociedade ela não suporta isso, é o que nós estamos vivendo agora. Aí cria-se uma informalidade que cada vez cresce mais, e essa informalidade, desde que você não cresça, então a pessoa fica ali vivendo para si próprio, e aí contraria toda a lei da natureza, que é aquilo que eu falei, que é o meu pensamento, que é você entender a vida. Então, quem entende a vida tem que entender que ele não pode viver só buscando só seus interesses, ou para si, ou para o seu negócio, para a sua família. Então, a gente vive nessa crise muito, o mundo vive nisso, e isso atinge não só as pessoas que não têm escolaridade, como a maioria ainda com mais escolaridade ainda são os piores. Na verdade, o que o senhor Renato está colocando aqui, a gente sempre chama atenção, quando tem um movimento do governo, afeta todo mundo, porque o governo, tanto o governo estadual quanto federal e as prefeituras, não produzem nada. Quem produz é a sociedade. Eles administram o que é da sociedade. Exatamente. E quando administram mal, todo mundo sofre, né? Exatamente. Porque o papel é isso aí, nos proporcionar segurança, educação, saúde, ensino profissionalizante, educação em geral, e nada disso acontece. Quando acontece, numa qualidade muito ruim, e isso, esses governos aumentam muito a despesa, depois adquirir empréstimo para... cada vez se endivida mais. Cada vez se endivida mais, ou então aumenta os impostos, aumenta os serviços, aumenta aí o preço da mercadoria, chega um ponto que o consumidor ele não consegue consumir, então o país, o Estado, o município anda para trás. E quem é aquele que trabalha é o que mais sofre. Na verdade, para resumir aqui para a senhora e para o senhor que estão nos assistindo, entender o funcionamento. Então, o poder público não produz, ele vive, na verdade, ele é eleito pela sociedade para administrar a sociedade, e normalmente não consegue fazer isso direito. É a mesma coisa que os bancos não produzem nada, o banco vive do dinheiro de quem bota dinheiro lá.
Exatamente. Que é, na verdade, a sociedade, é a senhora, o senhor, que todo dia bota lá sua poupancinha e tudo mais, esse volume todo é que eles querem administrar e administram mal, porque empresta o dinheiro para a gente por um absurdo. Né? Então, o sistema é tão terrível, esse sistema político, porque ele leva aquele que é eleito pelo povo a mentir muito, a prometer muita coisa, e as pessoas desesperadas não acreditam sempre naquele que procura, que tem uma condição de fazer mais propaganda, mostrar que está mais forte, e dizer que eu sou isso ou aquilo, mas pessoas que nunca fizeram nada na sociedade e depois que estão eleitos se esconde, né? E usa o sistema em benefício próprio, porque por isso que ele aumenta a carga tributária, porque tem que criar mais secretaria para colocar mais pessoas lá dentro dos seus quadros de funcionários, e criam portaria e criam aí vira um saco sem fundo, né? Diretorias, e isso tudo para que nós tenhamos que bancar tudo isso, e no final ele passa a não ter condições de governar, porque ninguém vai governar se você não... É como nós, no nosso negócio, nós temos que administrar nosso negócio de acordo com o nosso cliente. Agora, se a gente massacra o cliente, nós temos um poder de impor, e isso aí fica muito ruim para o nosso cliente. É o que acontece na sociedade, onde nós não temos ver, porque você tem executivo, legislativo e judiciário. Não é isso? Isso é muito bem bolado, parece que veio da Grécia, isso. Sim, sim. Não é isso? Isso é o sistema romano. Romano também, que foi... mas nada disso acontece, só acontece no papel, porque eles manipulam. Separava os três poderes. Exatamente, manipulam com essa porção de partidos e as pessoas, para ter alguma coisa... Nós vivemos aí numa cidade de praia, e você vê, então, um ambulante, ele tem que, para adquirir um crachá, ele tem que ser eleitor, e ele tem que ser indicado por algum cabo eleitoral, essa coisa, para que ele, coitado, possa viver ganhando aquele dinheirinho na época de praia, né, com os turistas, e depois existe até uma perseguição em cima deles, porque o outro governo colocou, e então lá vai. E no final a situação fica ruim para todo mundo. Então tudo na vida é uma questão de se usar a inteligência e não partir para ser mais burro que o burro, porque então, de maneira que... Mas é o que acontece, porque todos nós somos seres humanos, desde que o mundo é mundo, e a gente vê os absurdos e continua a ver esses absurdos, que são as guerras, né? E guerra por causa de quê? Por causa de riqueza, por causa de onde que... E só o povo é que morre, né? Exatamente. Aquele mais sacrificado é que paga a conta. Os generais continuam no ar-condicionado lá, né? As guerras são caras, né? Lógico. O armamento é caríssimo. Então fica assim, defendendo, porque quer defender as suas riquezas, porque cada povo, às vezes, tem uns que estão numa região mais privilegiada, mais rica de minérios, enfim, como ouro, como a prata, como o petróleo. Então, isso é motivo, porque esses países que têm essa riqueza têm que colocar a sua riqueza a serviço também daqueles que menos têm, mas não há esse entendimento. Infelizmente, o ser humano... E isso acontece, e às vezes as pessoas, quanto mais escolarizado, mais ignorante, porque muitos agem dessa forma, a ganância, não é? Nós já falamos muito sobre isso aqui, qual é o dever do empresário, claro. Como é que o empresário que tem que usar da sua ética, tem que defender aí, principalmente o seu capital humano, que somos nossos colaboradores, enfim, que nós também defendemos nossos clientes, para que possamos prestar um bom serviço, mas existe essa ignorância, existe essa tendência de imediatismo, porque tudo na vida, eu canso de falar, tudo somos processos, tudo se processa. Sim. Nada acontece de repente. E também para você consertar um sistema que está aí também tem que ser um processo. Mas quando você começa a trabalhar
nesse processo você já tem uma condições de ser vencedor, porque você está trilhando o caminho certo. Mas as pessoas são imediatistas, então acreditam que basta mudar o governo federal, basta mudar o governo estadual, ou um prefeito, ou uma Câmara de Vereadores, que as coisas vão acontecer. Não acontece. Aí vira o salvador da pátria que não salva, né? Não salva porque não tem condições de ninguém fazer nada ao que ao longo do tempo destruiu, então você também tem que reconstruir devagar, mas com firmeza e fazer as coisas certas. Seu Renato, essa vitória que o senhor teve, na verdade, no ano de 2024, a gente está fazendo aqui um balanço, teve a vitória do PS, teve alguns impostos, e em Cabo Frio teve uma luta aí depois de mais de 25 anos, a gente mostrou aqui, né, depois a gente vai ver a redução do IPTU para o hoteleiro, como é que foi isso? Um novo movimento aí para ver a planta de valores, isso também foi a vitória? Foi muito grande, foi 2 lutas. Na verdade, o senhor Renato ficou doente, né? Foi. Por conta disso, se estressou, teve que ter um atendimento médico, porque perdeu às vezes, passava mais tempo na prefeitura, na Câmara, para defender os interesses da sociedade. Né? Para que eu possa defender o meu interesse. Claro. Não é? Todo mundo é beneficiado. Exatamente. E de maneira que é muito complexo, porque começou com a nossa luta do desconto do IPTU para os hotéis. Foi uma luta de 25 anos. Porque no governo lá passado, se criou um decreto privilegiando para que pudesse haver a vinda de novos e grandes hotéis para trazer renda e emprego para a cidade. Foi elaborado um projeto, foi idealizado por um vereador, foi votado na Câmara, o prefeito sancionou, dando aí aqueles empresários que investissem num hotel cerca de 5 milhões naquela época, o investimento acima de 5 milhões de reais, ele estaria com uma isenção, não me lembro aí se era 10 anos, 15 anos, de isenção, vamos dizer, de IPTU, os impostos municipais, ISS, mas isso aí não falava nada sobre o pequeno empresário, onde eu fui à luta para que se reduzisse esses 5 milhões para construção até 500 mil, acima de 500 mil reais, para a construção de novos hotéis, ou a crescer alguns hotéis com mais quartos, tivesse um investimento acima de 500 mil, e aqueles que também fizessem reforma com investimento acima de 200 mil, que tivessem esse privilégio. E nós não conseguimos. Não conseguimos. Depois eu passo a ser conselheiro da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, ABIH, RJ, Sim. Rio de Janeiro, e aonde no Rio de Janeiro, por uma série de motivos de violência na época, foi um período muito difícil e houve um esvaziamento turístico muito grande, então foi conseguido no governo municipal que se desse um desconto de 50% no IPTU para o mês de hospedagem. O prefeito era o César Maia? Era o César Maia, na época. No Rio de Janeiro. Exatamente. E aí eu, sabendo disso, conversei aqui com o prefeito da época, com o secretário de turismo da época. Quem era o prefeito? Era Marquinhos Mendes. E foi prometido, e trouxemos aí a cópia do decreto, e tivemos aí umas 3 reuniões com o Conselho de Turismo, foi aprovado pelo Conselho do Turismo numa última reunião, e não aconteceu. E depois eu parti junto com outros prefeitos também, trabalhando também com isso. No primeiro mandato nós Marquinhos. Não conseguimos. Agora eu quero dizer o seguinte, que esse benefício não é privilégio para os hotéis. Por quê? Porque os hotéis são grandes empregadores. Sem dúvida. Não é isso? Sim. Nós somos grandes empregadores de mão de obra, porque no hotel é tudo manual. Depois também nós somos grandes consumidores e grandes geradores de impostos
na área de alimentação, na área de móveis e utensílios e geramos empregos. Em todos os setores. Uma cadeia, parece que nós mexemos com cerca de 40 categorias. O turismo é 52. 52, tá? 52 que vai desde do pessoal da limpeza até o eletricista, o design, o arquiteto, o engenheiro, o construtor e por aí vai embora. O padeiro, o que transporta, enfim, o táxi, o transporte, o motor de ônibus, até o pipoqueiro que fica na frente do hotel é beneficiado. Se não tiver turista no hotel, o pipoqueiro não vende. Exatamente. Então, esse foi o motivo. E depois o seguinte, os hotéis geralmente têm as suas taxas de ocupação. O que é isso? Você, por exemplo, se tiver 50 quartos, se você tiver na alta temporada, aí 40, né? Aí você tem um percentual muito grande, aí você pode ter aí, se você tiver aí 100%, seria os 50%. Se você tem 40%, você tem uma média de 90%, quer dizer, não é isso? Quer dizer, então, mais ou menos, não falha a mesma hora, mais ou menos é isso. Sim. Quer dizer, então, geralmente você tem uma média aí, ainda mais na nossa região, porque nós temos uma sazonalidade muito grande, um alto e baixo, entre alta, média e baixa temporada, e você tem aí, muito bom aí, os hotéis que são muito bem instalados, que já é bem conhecido, mas que ele consegue aí 60%, ali lá 70%, e na média nós não chegamos a 50%. Então você vê o seguinte, então, quando você tem sua residência, você está residindo nela, então a prefeitura está te prestando serviço, como coleta de lixo, uma capina da rua, uma série de serviços que poderia te prestar. Então é justo que você pague o IPTU, porque você ocupa a sua casa 365 dias por ano. Agora, o hotel não. O hotel, se você tem uma média de 50%, a metade dos seus quartos estão desocupados e você está carregando um IPTU de todo o prédio. Inclusive, você tem aqueles que têm restaurante, ou sala de café, ou recepção, local para descanso, enfim, banheiros na recepção. Então, você está pagando um IPTU de toda essa de garagem, dessa metragem quadrada. Então, paga não o IPTU justo de zona de área que não é ocupada. Exatamente. Então, não é privilégio. Porque a primeira coisa que se criou no mundo, fora da residência da pessoa, foi o meio de hospedagem. Sim. Da época que vieram as estalagens, não é isso? Sim, estalagem. O sujeito chegava na estalagem, na carruagem, aí a estalagem cuidava do cavalo, guardava os cavalos dentro da estrebaria. O dono da casa fazia comida. É isso, o sujeito entrava para comer, para dormir, então tinha todo aquele serviço. Sem isso, você não desenvolve os negócios, você não desenvolve o turismo, não desenvolve a cultura entre os povos. Muito bem. Então, de maneira que nós conseguimos depois, no último governo, com muita luta, através do vereador Rui França, que foi um batalhador e nos apoiou muito nisso, nós conseguimos. Mas depois viemos também para a luta também antiga, que foi o problema da planta de valor genérica, que tinha um item, nós não estávamos querendo derrubar o percentual ou diminuir a receita, não. O que nós estávamos reclamando é sobre um item que existia, um artigo que dava poderes à prefeitura, à Secretaria de Fazendas e fazer uma subavaliação, reavaliar o seu imóvel, mexendo no seu valor venal. Ou seja, você chegava ali, se o imóvel está aí, na época, foi construído e foi lançado, o valor dele era 200 mil. Muito bem, 200 mil, você vinha todos esses anos, foi de 10 ou 20 anos, sei lá, de 20 para cá, você tinha essa correção para que também a prefeitura não perdesse
a sua receita. Então você vem corrigindo pela inflação, que isso é lei. Mas depois veio essa reavaliação aí dos imóveis, mexendo no valor venal, e disse assim, isso aqui agora vale 600 mil. Então, triplicou o IPTU pelo valor por metro quadrado. E você sabe que um imóvel antigo, a tendência dele é de desvalorização. Ele pode corrigir alguma coisa pela inflação, mas é de valorização. Por quê? Porque o projeto fica antigo, claro. As instalações elétricas e hidráulicas também antigas, requer reforma. Vale mais o ponto do que o imóvel. Exatamente. Quer dizer, o que mais valoriza, às vezes, é um terreno, mas de acordo também, se não acontecer alguma coisa que venha degradar aquela região, aquela zona que está ali, e aí traz uma desvalorização, como também pode trazer uma valorização. Aí sim. Mas muito bem, mas aí nós conseguimos, tivemos na Câmara, o vereador Rui Franco botou isso em discussão, o vereador Luiz Geraldo também apoiou e outros vereadores também apoiaram, e houve um consenso que para isso bastasse que a prefeita da época enviasse para a Câmara de Vereadores o projeto. E aí eu fui em busca disso. Foi uma luta muito grande. Nós acompanhamos aqui. Não é? Para a gente convencer, explicar. E conseguimos. E então a prefeita enviou para a Câmara de Vereadores, foi colocado em pauta pelo presidente, hoje vice-prefeito, e foi votado por unanimidade para que houvesse então essa correção. Maravilha, a gente vai fazer um breve intervalo e continua aqui, né, mostrando as conquistas de 2024 e o que vem pela frente. Tem muita novidade aí, você continua aqui no podcast do MCR. Padaria Remar, seu bom dia começa aqui. Pães feitos com produtos frescos e selecionados, assados a toda hora. A maior variedade de bolos, tortas e doces, tudo feito com muito carinho. E à noite, você pode tomar um caldo quentinho ou saborear a melhor pizza de Cabo Frio. Padaria Remar, deixando o seu dia mais feliz. Muito bem, de volta aqui com MCR, Movimento de Conscientização e Renovação, que existe há muitos anos, criado lá nos anos 90, pelo empresário Renato Marense. A gente está conversando aqui, sempre tentando mostrar para você, né, que é preciso refletir, preciso pensar, preciso entender o processo do dia a dia, né, da sua vida particular com a vida pública, como é que isso funciona, como é que afeta a vida do cidadão. Mas esse ano de 2024 foi de muitas conquistas. O senhor Renato está sempre, né, desde que nós temos esses privilégios, o senhor Renato sempre pregando que a região tinha que funcionar como um grande polo turístico, mas para isso os prefeitos precisam se unir. 2025 começa com quase todos os prefeitos, né, são os mesmos, só mudou em Cabo Frio, Araruama é uma continuidade, Saquarema é uma continuidade, e Búzios é uma continuidade, Arraial, São Pedro, enfim, todos os prefeitos foram reeleitos ou fizeram um sucessor. Só Cabo Frio que entrou um novo prefeito. O que falta, senhor Renato? O senhor já fala isso há 30 anos, que falta essa união dos prefeitos para desenvolver a região. E parece que ninguém ouve ou ninguém entende isso. Então você vê, eu quase desisto disso, porque não desisto, mas seria muito mais fácil, que também é muito difícil, você fazer com que a gente se una aqui em Cabo Frio. Então a primeira coisa que tem que fazer é haver união aqui. Sim. E depois, então, você partir. Inclusive, existe até uma associação, eu não sei se ainda existe, a Associação dos Prefeitos da região, né? Sim. Dos Lagos, antiga. E que parece que o mandato é de dois anos. Foi criado pelo Rodolfo Pedrosa. Rodolfo Pedrosa. Eu participei da... Acho que não existe mais, não. Não, né? Não. E aquilo nunca resolveu nada. Era um consórcio, na verdade. Desde a primeira eleição do grupo. Não é? Teve um ano que foi lá em São Pedro, depois isso. Lá me parece lá em Rio das Ostras, também teve uma transição, eu estava presente lá, e é que nunca chegou a lugar nenhum. Então o que tem acontecido aqui, de ideias de união de turismo, nada, é só no papel, é só no que
diz que vai fazer, mas não vinga. Por que não vinga? Porque não existe. A primeira coisa que nós temos que fazer é trabalhar, reunir, mostrar da necessidade, e todo mundo tem que agir não por emoção, mas com o coração, com a razão. Com a razão, exatamente, com a razão. E a razão tem que ser a busca do interesse de todos. Isso é possível. E não discordar. Porque se você faz uma conta de 1.000 parcelas, sei lá, né? E ele mostra um resultado, e alguém diz, não, está errado, vamos fazer. Você faz, me mostra. Então tem que se comprovar. Então quando você vê que o outro está certo, tem que seguir. Não tem que existir esse negócio de prepotência, esse negócio, porque eu sou formado, o outro não é. Aí vem o preconceito. Preconceito derruba tudo. Ou atrapalha tudo, né? Atrapalha tudo. E vem o egoísmo, a vaidade. Eu sei tudo, e ninguém sabe nada, quem diz que sabe tudo, e aí nada acontece. Falta humildade para os prefeitos sentar e reunir, porque os problemas da região são praticamente os mesmos. Ou seja, vias de acesso, falta de energia. Aliás, nós estamos aqui começo de janeiro, tem hotéis e pousadas aqui na região que está 24 horas sem luz, né? Que ficaram 24 horas sem luz, e os hóspedes reclamam, e os hóspedes querem a devolução do seu pagamento. E outros que vão vir cancelam. Não era nessa hora que o poder público deveria interferir? Mas exatamente. Aí é que eu digo, enquanto você não tiver essa organização do poder civil, da sociedade, tudo que é feito, essas concorrências, esses negócios, esses contratos são feitos com as empresas prestadoras de serviços, é tudo feito no toma lá da cá, nos interesses pessoais, prejudicando o consumidor. Que fica sem voz. Não tem para quem reclamar. Exatamente, quer dizer, então você não tem porque... por isso que eu digo, cada um tem que cumprir o seu papel. Então isso foi muito bem bolado, você tem executivo, legislativo, aí judiciário. Mas tem que funcionar. Não funcionar, faz um estatuto e faz uns decretos, tudo voltado para o seu interesse. A democracia é desde que aqui quem manda sou eu e todo mundo tem que obedecer. Isso não funciona. Isso não funciona. Como é que eu vou administrar meu negócio se eu não administrar junto com meus funcionários? Se eu não delegar poder para eles, decisão, não ouvir até aquele que está lá varrendo, que faz a faxina, que tem tanta importância como aquele outro que é gerente da firma. É tão importante. Sem dúvida. Então, se você não ouvir ele, que ele vai dizer qual é o melhor material para você trabalhar, como é que é e tal. Quer dizer, então... Mas a limpeza é mais importante aí, porque é um serviço que ninguém quer fazer. Aliás, senhor Renato, é que ele faz. Outro dia eu estava lendo, há muitos anos, né, que eu li num livro que uma reunião de empresários, e isso é extremamente importante, é um caso verídico que aconteceu numa empresa, Douglas, que estavam discutindo que queriam vender mais pasta de dente. É que você compra pasta de dente, todo mundo usa e tal. E a discussão era o seguinte, né? A gente precisa investir em propaganda, marketing, enfim. A discussão levou 3 horas com os diretores, né? Como se fala, os engravatados todos. Que era para o seguinte, né? A gente precisa investir tantos milhões para poder vender mais. E aí o seu João lá, servindo cafezinho, falou, seu João, o senhor quer alguma coisa? Não, eu estou ouvindo os senhores falar aqui, todos os diretores. Desculpa aí, mas o que o senhor quer, seu João? Fala aí, já que o senhor serviu o café. Os senhores não querem vender mais pasta de dente? Não é só aumentar o furo. Não precisa gastar tantos milhões em nada. Aumenta o furo da pasta que vai vender mais. Então, assim, a pessoa mais simples pode ter uma solução, né? Pode. Tem que ouvir. Então, você tem que buscar esse conjunto.
como você monta uma máquina com a função, não é? Claro. As peças, cada um com a sua função, você tem também dentro de uma empresa ou dentro de uma administração, seja lá pública, educacional, seja o que, então você tem aquela montagem. Se você não montar aquilo tudo, né, você não tiver lá, olha, começa aqui pelo faxineiro, o merendeiro, né, o inspetor de classe, não sei o que e tal, diretor e tal, a professora, quer dizer, todas, né, professor daquilo, professor. Quer dizer, então, se você não organizar isso e não ter liderança para que você lidere buscando que as pessoas todas se entrosem, trabalhem em conjunto, está fadado ao fracasso. É verdade. Não vai, fracassa. É preciso que se entenda isso. É aquilo que eu falo sempre, que nós somos o país do futebol e não se pratica o que o estatuto, o que a forma que foi fundado funciona o futebol, não se coloca em prática. É uma coisa extraordinária. Equipe de 11 jogadores, com campo grande, o goleiro está lá na sua... E está ocorrendo um ataque do time dele na outra... Não, cada um tem que fazer a sua parte. Não é isso? Na outra área do outro time, mas cá ele está complementado, está junto, trabalhando, mentalizando e prestando atenção, complementado, e junto, e aí tem sucesso. Quando não faz isso, igual nós levamos aquela goleada aí, 7-1, não sei o que, e eles não deram de 15, ou de 10 ou de 15, porque eles ficaram com pena. É verdade. Recuaram, porque ia levar a gente a... Ia ser humilhante. Já foi, e ia ser muito mais, não é verdade? Por quê? Porque não houve entrosamento. Ali a equipe se perdeu por completo, já entrou ali desmotivada e tal, quer dizer, não houve... Na verdade, ela foi cheia geral. De estrela, cada um querendo... Exatamente. Não teve equipe, né? Se achando e tal. É o que acontece numa administração pública. Eu quero ver. É isso que talvez que nos ouça e nos assistam, para que possam debater isso com a gente. Quero ver, aqui eu boto aí a prova, quem é que vai governar bem sozinho? Não governa. Bom, quem governa sozinho vira ditador, né? Exatamente. E não se dá bem. Não, tem nenhum na história que tenha sido sucesso. Não, e não se dá bem. É porque você precisa do clamor da sociedade. Agora, existe uma coisa que chama-se convencimento, existe aquele efeito manada, né? Sim. Que é o efeito da idiotice, da burrice, sei lá o que, Sim. Não é isso? Porque você vê, a prova disso é o que aconteceu na Alemanha. Né? Na Alemanha, na Segunda Guerra, quer dizer, no período, né, pós-Primeira Guerra para a Segunda Guerra, que é onde um ditador convenceu toda a sociedade e um país mais evoluído do mundo. Sem dúvida. Na área de tecnologia, na química, na mecânica, enfim, em geral, tecnologia de todo, e também na educação, na música, né? Um país que tinha o autor como o Bach, como o Beethoven e outros grandes líderes, grandes filósofos, e chegou naquela ignorância de entrar naquela questão. E aqueles que protestaram foram presos. E estavam com razão. E como é que pode? A pessoa, de repente, o que acontece aqui na nossa cidade. E sempre vai acontecer, porque as pessoas são despreparadas e não querem saber da verdade. Porque isso que é comum. Nós procuramos sempre fazer as coisas pelo caminho mais curto. Sem questionar. Sem questionar e com menos trabalho. E resolve. resultado imediato. Não existe. Não, tem que ter, não tem existe. Que ser construído. Ninguém né? faz esse milagre. Então, essa que é a nossa dificuldade. É você convencer essas pessoas, porque apanham e não aprendem. Mas eu acho que vai aprender, porque a coisa está difícil. Estão sempre à espera de um salvador. Exatamente. Mas não resta aí para nós a gente ficar a vida toda falando isso. Não importa se vai ouvir, se não vai.
Pelo menos a gente faz a parte da gente, algum dia alguém vai dizer, tá, nós. Mas é pena porque, como você diz, como você fala na região, eu concordo, e você diz, claro. Exatamente, trabalhamos muito sobre desenvolver a região, mas você, para resolver a região, primeiro nós temos que resolver aqui. Ah, sim, senão é verdade? Primeiro tem que arrumar a casa, né? Temos que arrumar aqui, para que aí possamos... Seu Renato, o senhor que é um homem do turismo, diretor da BIH, e um dos precursores do turismo aqui na região, o jornal O Globo de hoje traz aqui uma matéria de página inteira falando porque no dia 20 é feriado no Rio de Janeiro, e aí vira um feriadão e vem todo mundo. Ou vai para Costa Verde, para Angra, Paraty, ou vem para a região dos lagos. Ou vai para a Serra. Ou vai para a Serra. Isso. Mas verão, né? O pessoal quer saber de praia. Seu Renato, e a matéria aqui diz o seguinte, que todo mundo quer sair, mas todo mundo esbarra no pedágio. Entre pedágio e só de pedágio aqui, dá mais ou menos de gasolina, dá mais ou menos do Rio de Janeiro até Cabo Frio, até Búzios, que está aqui, né? Mais de R$250 de despesa. Essas despesas de pedágio, claro que melhorou as rodovias, tudo, está um pouco fora da realidade? Muito fora. Isso atrapalha o turismo? E ainda que é pior, ainda hoje mesmo minhas filhas vinham do Rio, botaram a bagagem no carro, depois chegaram no carro, olharam lá no noticiário como é que estava. Aí de que a ponte estava totalmente parada. E elas voltaram para casa, né, deixaram a bagagem no carro para amanhã sair de manhã. Então você veja o seguinte, não há investimento. Você paga um pedágio muito caro e não há investimento. Prova disso, aquele trecho ali de Manilha até Niterói, aquela terceira faixa ali, que já vem com atraso de 50 anos, porque ali teria que duplicar ou triplicar. Sim. Porque na Europa, nos Estados Unidos é feito assim, quando se faz uma obra, já se faz pensando em 50 anos para frente. Claro. Ele não vai fazer porque está saturado, não espera saturar. Ele se faz, eu sei que a gente viaja e fica olhando, mas estou fazendo obra aqui. Ama por quê? O motivo é esse. Porque eles pensam, porque o certo é isso, pensa lá na frente. Nós não. Quando a gente faz alguma coisa, já faz com 50 anos de atraso. Quando você faz, já está comprometido, aquilo foi feito. Já quase não adianta. É o que acontece. E ainda tem arrastão, tem associação. Quer dizer, então, é um problema muito sério. Tudo isso em função do desgoverno, do sistema político que nós temos aí no país. E atrapalha o turismo, atrapalha todo mundo. Todo mundo. É uma situação... Com isso, o turismo todo cai, mundo não perde. Consegue empregar ninguém. Todo mundo perde. O pedágio é caro porque é feita umas concorrências, a moda vai-se embora, Sim. Não se entende, principalmente na nossa região. Aí eu cito também o prestador de serviço como a companhia de água, companhia de luz, e lá vai. E vai por aí fora. Tudo capenga. Tudo capenga. E caro. E caro. Quer dizer, então é uma situação que é uma pena, não é? Que não adianta a gente estar falando aqui, que todo mundo conhece, claro, da nossa potencialidade que o país tem, que a nossa região tem, que é o Estado, e isso aí não vamos ficar chovendo molhado, porque todos nós conhecemos. Mas o grande foco e aqui, acontece isso. O grande foco aqui é exatamente a conscientização e essa renovação, que as pessoas precisam acordar para isso. Porque enquanto não fizer isso, você não deslancha. A gente não pode, por exemplo, aumentar o número de hotéis ou o número de turistas aqui sem mão de obra. E sem infraestrutura. Sem infraestrutura. Que, aliás, o turismo, né, caiu um pouco, aliás, bastante em Cabo Frio, porque virou a capital dos buracos, né? Quer dizer, ninguém vem para cá. Aliás, a gente tem inúmeros exemplos aí de parentes e amigos nossos que, olha, eu estava indo para aí, quebrou o carro, quebrou o pneu, quebrou ponta de eixo, quebrou não sei o quê. No recapeamento aqui de São Pedro para cá, aí do que dos 2 anos para cá que essa obra está se arrastando, não é isso? Nossa. Recapeando a pista. Quantos carros nós vimos encostados na beira da estrada, trocando pneu, e perderam pneus. Não Sim, é só... eu já perdi. Porque furou o pneu. Perdi a roda, inclusive. Perde, inclusive, a roda. Porque amassa tudo. Exatamente. Né? Você chega ali, o cara fala, tua roda não tem mais jeito. Exatamente. O que você faz? E quem paga isso? E você paga... na IPVA caro, você paga... roda, pneu, tudo. Paga pedágio.
Aí prepara paga combustível caro, né? combustível misturado ainda com álcool, e muitos ainda colocam ainda alguns componentes que nós sabemos muito bem da desonestidade de alguns empresários, quer dizer, prejudicando o funcionamento. Quer dizer, é uma situação que, enquanto a gente não entender que na vida não existe salvação para o sujeito se salvar sozinho, então... Seu Renato, a gente está caminhando para o final do programa, mas para a gente deixar aqui o que vem em 2025, né? Você vai acompanhar aqui no MCR, no podcast. O seu Renato tem grandes novidades. Hoje também está à frente da Associação Comercial de Cabo Frio, que já tem mais de 90 anos. E a associação começou com o movimento ano passado, né? O seu Renato, como sempre, muito esforçado, conseguiu reunir meia dúzia de pessoas, daqui a pouco tinham 15, tinham 20. A associação já começa esse ano, já conversou com vários empresários. É uma retomada da associação comercial? Se Deus quiser. Agora, se houver esse entendimento de unir as entidades. Se não houver, não tem condições. Porque eu primo muito pelo dinheiro dos outros. Porque você chama alguém para ser sócio numa entidade. E se você não possa fazer nenhum trabalho de benefício para ele, é melhor não funcionar. Porque nós não podemos queimar nosso filme, nós não podemos queimar nossa... Você entendendo? Então, a gente não pode estar malhando em ferro frio. Porque quando você não consegue, não é melhor ir embora, não sei o que e tal. Ou não foi por quê? Porque você não tem condições de querer realizar essa coisa só no negócio do otimismo. Não, vamos, não. Nós temos que discutir os problemas, existe, e temos que atacar a raiz dos problemas. Sem isto, não adianta. Não pode ser vamos que vamos, né? Não pode vamos que vamos. Então nós estamos vendo aí o que está nos atrapalhando aí nesse verão, a situação que nós estamos vivendo, de fornecer problema de toda sorte. Quer dizer, enquanto você não busca, não adianta. O verão que não está tão bom é reflexo do que nada foi feito no ano passado? Não, já não tem sido feito há 30 anos, 20 anos. Não é? E você não começou um trabalho, mas nós temos que começar agora. Sim. Eu vou te dizer uma coisa, quando a gente tem alguém, um amigo, uma pessoa conhecida, e que essa pessoa está muito doente, e que a gente tenta convencer essa pessoa falando, olha, vai procurar o recurso, vai procurar o médico, ou você leva até essa pessoa a um médico. Quando essa pessoa se convence que tem que procurar o tratamento, aí o sujeito já ganhou 50% da sua cura. Só em pensar em começar aquele processo. Por isso que eu digo, tudo é processo. Enquanto você não tiver com aquela certeza que você vai chegar lá, e é a fé, não adianta. Então o que nós temos que fazer é isso. Então nós temos que, não vou dizer convencer a maioria, mas convencer alguns. Mostrar o caminho. Que são líderes, mostrar o caminho, e isso temos se juntando, e nós vamos mostrar que este é o caminho e podemos trazer benefícios para todos. Então vem a imagem ali. Tem que estar unido, não adianta cada um puxar para um lado. Isso eu aprendi quando eu tinha lá meus 12 anos. Eu também, quando era criança. Você tinha um livro. Tinha um livrinho lá. Não tinha um livro. Eu acho que era da edição Melhoramento. Eu achava uma gracinha. Acho que me parece que era. Então mostrava meu pai aquilo. Me mostrava isso, porque falava. Que é o espírito de colaboração. Não adianta você cada um puxar para um lado, e todo mundo vai passar fome. Nós não chegar a lugar nenhum. Seu Renato, muito obrigado. 2 minutos para a gente terminar. Se eu deixar sua mensagem para 2025, né, que as pessoas estão nos assistindo pela primeira vez esse ano. Né, todo o esforço do ano passado, claro que a gente evoluiu bastante. Né, poderia e precisa se evoluir muito mais, sem dúvida. Mas deixo uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Tudo que vem de bom pela frente, senhor Renato. A gente sabe que o senhor tem muitos projetos. Eu quero deixar uma mensagem, porque pelo aquilo que nós, ao longo da vida, descobrimos e comprovamos, através da nossa leitura, através da nossa viagem, que o país nosso é um país extraordinário. Sem dúvida. Extraordinário. Tanto das suas condições geográfica, como de riqueza, como de clima, de pessoas, de inteligência, de gente capaz,
uma coisa extraordinária. Nós só temos um mega problema, que é o sistema político brasileiro, porque tudo indica que nós vamos vencer e vamos derrubar esse sistema, não com ditadura não, mas reformando, mudando aí a legislação eleitoral. Enquanto não for feito isso, nós não temos condições de ter governos que possam governar bem. Mas nós podemos, dentro da nossa célula, que é os municípios, mudarmos o país. Se nós mudarmos o município, e isso é possível. Claro. É possível porque temos todas essas condições, porque existem pessoas aqui, empresas, uma infraestrutura extraordinária de hotéis, de restaurantes, de empresas prestadoras de serviços de transporte, aeroporto, comércio de rua, muito bom, comércio também de shopping, muito bom. Enfim, vive todas essas condições e, como eu falei, a nossa situação geográfica é extraordinária. A tem nossa tudo para dar posição, certo. Tudo para dar certo. Depende de nós, do nosso entendimento, da nossa união em busca disso. Eu creio, porque na vida a gente só aprende apanhando. Enquanto você não apanhar, e eu comecei muito cedo a errar. Então foi por isso também que cedo eu aprendi desde cedo que a gente tem que não é ser otimista, mas na vida tudo você olha as possibilidades. E nós temos toda essa possibilidade de ser um grande país, um grande estado, e uma grande cidade, uma grande região. Então eu deixo aqui nosso muito obrigado pela paciência de vocês de estar nos assistindo, e até uma outra Maravilha. Podcast nosso. Muito obrigado. Obrigado, agradecendo aqui a produção, nosso mestre Douglas ali, né? E o MCR, claro, você vai acompanhar nas mídias sociais, né? Hoje você acessa, tem essa oportunidade de rever quantas vezes você quiser o programa e também mandar sua mensagem para cá. Muito obrigado, até o próximo. Padaria Remar, seu bom dia começa aqui. Pães feitos com produtos frescos e selecionados, assados a toda hora. A maior variedade de bolos, tortas e doces, tudo feito com muito carinho. E à noite, você pode tomar um caldo quentinho ou saborear a melhor pizza de Cabo Frio. Padaria Remar, deixando o seu dia mais feliz. Conheça Cabo Frio com o melhor custo-benefício. Remar Residência Hotel, com uma localização privilegiada e uma infraestrutura pronta para garantir a tranquilidade e conforto dos nossos clientes. Remar Residência Hotel Cabo Frio.